Então, olá, eu estou a gravar este vídeo completamente improvisado. Agora são 5h13, eu estou aqui no meu computador. Hoje é dia 16 de março de 2025. Se ouvirem um barulho de fundo, é a chuva. E eu decidi que, enquanto estava a ler o Trabalho a 4 horas por semana do Timothy Ferris, que tinha que gravar este vídeo porque senti que precisava de falar contigo sobre isto. Basicamente, neste livro, ele fala, e eu estou na parte em que nós falamos sobre riscos, em que ele diz o seguinte: vencer o medo é igual a definir o medo. A realidade é que nós às vezes temos medo porque nós não sabemos qual é o medo que nós sentimos. Ou seja, nós temos medo, certo, mas nós temos medo do que é o certo. Do que é que eu tenho medo? É de falhar? É de sentir que não sou suficiente? É do meu projeto fracassar? É de ir atrás de alguém e não conseguir? No fundo, o que é que nós temos medo? E depois ele diz definir o medo. Porque quando nós definimos o medo que nós sentimos, se eu defino o medo deixa de ter tanto poder sobre nós, deixa de ter tanto poder sobre mim. Eu decidi gravar este vídeo exatamente por causa disso. Porque aqui ele disse que compreendi que numa escala de 1 a 10, sendo 1 nada e 10 uma mudança permanente na vida, o meu tão temido pior cenário poderia ter um impacto temporário de 3 ou 4. Por outro lado, se eu avaliasse o meu melhor cenário possível, ou mesmo um cenário provável, ele teria facilmente um efeito positivo permanente de 9 a 10 na minha vida. Pois aqui ele diz, em outras palavras, eu estava a arriscar um 3 ou 4 improvável e temporário por um 9 ou 10 provável e permanente. E depois ele fala-nos basicamente que ele foi só para a Europa, mas esse não é o ponto. Mas isto deixa-me a pensar, porque eu tenho adiado de fazer uma coisa que eu quero fazer por medo do que pode acontecer se essa coisa for para o ar, ou seja, por medo do que é que pode acontecer se eu simplesmente publicar e ninguém aderir ou ninguém querer fazer parte do projeto. E senti que precisava de gravar este vídeo porque sei que não sou a única que às vezes me sinto assim, e sei que se calhar tu também já te sentes assim, ou já te sentiste assim, ou também tens medo de alguma coisa. Mas eu estive a pensar e estive a analisar e a fazer o que ele disse, que qual é que é o pior cenário possível que pode acontecer? Ok, o pior cenário possível que pode acontecer é ninguém aderir, é ninguém querer fazer parte, é ninguém querer, lá está, fazer parte do projeto. E depois estive a ver, ok, de 0 a 10 o quão é que isso pode impactar na minha vida de uma maneira não tão boa. Ok, se calhar, imagina, a minha vida não vai virar de pernas para o ar, se calhar eu vou simplesmente não ter o resultado que eu queria ter, ou vou-me sentir se calhar um bocadinho frustrada, mas depois se calhar vou focar-me em melhorar mais isso. E isso fez-me pensar e fez-me perceber que, ok, se calhar não é assim tão mau eu começar a trabalhar neste projeto ou lançar o projeto, porque eu estou a fazer o projeto ou estou a trabalhar numa coisa desde o ano passado, que é minha, que fui eu que estou a fazer, e tenho estado a adiar sempre a publicá-la porque não tenho sentido, porque não sinto que esteja ainda no momento certo de a fazer. Até perceber que não existe o momento certo de fazer as coisas, elas simplesmente tu simplesmente defines qual é que é o momento certo. Se tiveres a vida toda à espera do momento certo para começares algo novo, tu nunca vais começar esse algo novo, e a vida vai-te passar sem tu dares conta, a vida já passou e tu não te apercebeste, ou percebeste que já é tarde demais para fazer isso. E quem diz o projeto diz outra coisa qualquer, e eu tenho percebido que eu tenho feito um pouco isso, e de repente parei para pensar e fiquei, ok, qual é a pior coisa que pode acontecer? E a pior coisa que pode acontecer não é assim, não é, o meu mundo não vai acabar, ou a minha vida não vai acabar. E eu decidi gravar este vídeo também por causa disso, porque provavelmente desse lado já passaste por isto, ou estás a passar por isto, ou vais passar por isto, porque isto é meio que uma experiência universal ou comum, digamos assim. E eu decidi que precisava de gravar isto e de publicar, obviamente, porque acho que é importante, porque qual é que é a pior coisa que pode acontecer se o projeto ou se aquilo que queres fazer não der certo? A tua vida vai acabar?
qual é que é mesmo o pior cenário? E de repente, se calhar, o pior cenário não é assim tão mau quanto parecia. E eu vi este livro e eu disse, ok, eu preciso mesmo de passar isto às pessoas. E depois há uma frase que o Benjamin Disraeli diz, que é a ação nem sempre traz felicidade, mas não há felicidade sem ação. Isto é um paradoxo incrível, que é que basicamente o paradoxo é eu não posso, se eu não fizer algo, a minha vida vai estar como está, mas a minha vida tanto como está só vai evoluir se eu fizer algo. Ou seja, tu neste momento podes não estar feliz com a vida que tens porque não estás a fazer mais, digamos assim, um exemplo, porque não estás a fazer mais, mas se tu não fizeres nada, a tua vida vai continuar igual. Portanto, no final das contas, tu tens que fazer alguma coisa, a não ser que tu queiras que a tua vida continue igual. E se tu não te sentes feliz com a vida que tu tens agora, então tu podes mudar. Isto acaba por ser um pouco clichê. Quando dizemos, podes mudar a tua vida e podes fazer isto, mas na realidade, a realidade é que tu podes. Qual é que é o pior cenário que pode acontecer? Honestamente, analisa-te, olha se for preciso, olha para o espelho e pensa, qual é a pior coisa que pode acontecer na minha vida se eu decidir fazer isto? Qual é a pior? E qual é a melhor coisa que pode acontecer se eu fizer isto? Porque às vezes nós pensamos tanto negativamente, ao invés de pensarmos positivo. Porque às vezes nós temos tanto medo de dar certo que nós já nos queremos preparar para dar errado. Porque nós não sabemos lidar com o facto de que aquilo pode dar certo e aquele dar certo quer dizer que eu vou ter que me tornar numa versão nova que eu não conheço e eu vou ter que ser uma pessoa diferente, quando que, se der errado, eu vou permanecer a mesma. E às vezes nós temos mais medo da mudança em si, da mudança de dar certo, que preferimos só errar para continuarmos quem nós somos. E era esta a mensagem agora que eu disse que eu queria chegar, que eu olhei e pensei, eu vou gravar este vídeo, eu nem fiz introdução, não fiz nada, eu só disse, eu vou gravar este vídeo e vou expor isto e vou publicar isto vai sair hoje ainda, portanto, porque eu precisava mesmo de compartilhar isto contigo, eu precisava mesmo de compartilhar isto com alguém. Eu pensei, não, eu tenho que gravar este vídeo, isto tem que sair, e eu precisava mesmo de dizer isto, de falar sobre isto, porque é extremamente importante, porque nós temos que saber reconhecer as nossas falhas também temos que saber reconhecer as nossas qualidades, mas nós às vezes também temos que reconhecer que às vezes nós somos o maior problema da nossa vida e que nós podemos mudar isso se nós quisermos, e que a tua vida pode mudar se tu quiseres. Tu podes mudar. A parte boa da vida é que tu podes mudar, tu podes recomeçar às vezes que tu quiseres, tu podes mudar às vezes que tu quiseres, tu podes ser uma pessoa diferente, se tu quiseres ser uma pessoa diferente, podes permanecer igual se tu quiseres ser igual. Hoje podes estar a trabalhar com uma coisa, amanhã podes estar a trabalhar com outra. Hoje tu podes decidir, não vou fazer mais isto, e tu não fazes mais isto, ou então tu decides, eu vou começar a fazer isto, e tu começas a fazer isto. E acho que isso é a parte mais engraçada da vida. E se eu posso fazer isso, porque é que eu hei de permanecer igual? Se eu posso querer mudar, porque é que eu hei de pensar tão negativo se eu posso pensar positivo? Porque no final do dia, o positivo e o negativo têm o mesmo peso. Pensar negativamente ou pensar positivamente, costumam dizer que pensar negativo ou pensar positivo dá o mesmo trabalho. Dá e não dá. Porque se tu estás habituado a pensar negativo, vai dar trabalho de pensar positivo. Agora, se tu estás habituado a pensar positivo, vai dar trabalho de pensar negativo. Mas é possível. Eu precisava mesmo de gravar este vídeo. Eu senti mesmo que eu tinha só que o fazer. E já fiz e estou feliz pela mensagem que eu passei aqui. E agora vou fazer uma parte final decente, ok? Portanto, se gostaste disto, deste mini desabafo, seja o que for, segue-me para mais conteúdos assim. Segue-me para mais, na verdade, para apoiar o meu trabalho. Deixa o like e comenta para eu saber o que é que tu estás a achar do canal, dos vídeos e ideias de conteúdo ou vídeos que tu queres que eu também traga mais para aqui. É importante a tua opinião para eu saber. Portanto, comenta. E vou deixar o meu Instagram alguns aqui na tela, que também vai estar na descrição. Portanto, também está na descrição. E vou deixar um link da minha newsletter gratuita na descrição, que basicamente é uma carta que sai todas as semanas, onde eu, por exemplo, esta reflexão que eu acabei de ter no vídeo, eu tenho reflexões assim lá, mas são escritas, portanto, de livros que eu estou a ler, de ideias que eu tive, eu
escrevo e ela sai todas as semanas, portanto vou deixar um link aqui abaixo. E espero muito que tenhas gostado desta reflexão, desabafo, não sei, deste vídeo zero programado, eu diria. Espero muito que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.